bem com vocês? Vamos responder hoje a questão de número 104, tá? Tô trabalhando com a prova do Enem 2017, caderno azul. A questão de número 104, ela diz o seguinte: é uma questão de radioatividade, tá? A técnica de carbono 14, que a gente sabe que é o carbono radioativo para datação de fósseis, a técnica de carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores da emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Então, à medida que o fóssil vai emitindo, né, radiação beta, a partir do resíduo de carbono 14 que ainda tem naquele fóssil, é possível medir a idade do fóssil. Para um ser em vida, ou seja, o indivíduo que ainda está em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto por grama. E eu coloquei essa informação aqui. Para o indivíduo em vida, ou seja, o indivíduo que está vivo, ele consegue emitir 1 grama de massa, 1 grama de carbono radioativo, carbono 14, do organismo desse indivíduo, emite 15 betas no intervalo de tempo de 1 minuto. Então, essa informação, a princípio, vai ser importante. E aí a questão diz que após a morte, então, esse indivíduo que naquele dia estava emitindo 1 grama de carbono radioativo, emitia 15 betas por minuto, naquele dia aquele indivíduo morreu, faleceu. Então, após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos, que foi justamente a segunda informação que eu coloquei aqui para vocês. Esses 5.730 anos, que a questão informa, ó, após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade. Se reduz pela metade é o conceito de meia-vida. Então, o que é meia-vida? É o tempo necessário para aquela espécie radioativa, que nesse caso é o carbono radioativo de massa 14, para que metade da amostra desse carbono radioativo se desintegre, deixe de ser radioativo, se transforme em uma substância mais estável. E para que o carbono radioativo de massa 14, que está incorporado no nosso organismo, ele se desintegre, é necessário, metade dele se desintegre, é necessário que se passe em 5.730 anos. Eu costumo utilizar meia-vida, já que é uma representação de tempo, pela letra T, e meia de metade, né, a fração, que T meio. Mas vocês podem usar a letra P de período de semidesintegração, tá? Depende, né, de como você estudou, de como seu professor te orientou. Eu prefiro utilizar a letra T seguido da fração meio mais a letra P de período de semidesintegração, pode ser usado também, tá? E aí a questão diz, no segundo parágrafo, considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas. Então, foi encontrado um fóssil e a massa desse fóssil são 30 gramas. Observe que a informação que eu tenho no início é para 1 grama, essa emissão beta é para 1 grama, mas esse fóssil tem 30 gramas. Então, se a gente for fazer o cálculo, que a gente vai fazer, nós temos que adequar aquela emissão beta para 30 gramas, tá? Então, considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico. E a medição da radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. Ó, então, a medição da radiação para os 30 gramas do fóssil, justamente a quantidade de carbono radioativo no fóssil, né, 30 gramas, significa o quê? Significa 6.750 emissões beta por hora. Então, o que a gente vai fazer? Essa informação que a gente tem aqui, que está lá no primeiro parágrafo, ó, para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto por grama. Então, aqui nós temos por minuto, aqui é por hora. Então, a gente vai ter que adequar multiplicando para 60 minutos, já que 1 hora, vocês sabem que são 60 minutos. Então, vamos voltar aqui, utilizar esses dados, porque a questão quer saber a idade desse fóssil em anos. Então, para a gente buscar a idade desse fóssil, a gente justamente vai observar, né, desde o início, quantas emissões betas era para ser no início e quantas emissões betas é justamente remanescente no processo quando o fóssil foi encontrado, porque o processo final, quando o fóssil foi encontrado, é emitido 6.750 betas para 1 hora, que são 60 minutos, para os 30 gramas do fóssil. Porém, nós temos que pensar no processo inicial. Se fosse um indivíduo em vida, falecendo naquele dia, uma massa de 30 gramas do indivíduo tornando-se fóssil, durante o tempo de 60 minutos, quanto era
de quanto é de emissão beta que ele devia emitir. É isso que a gente vai buscar. Essa questão a gente vai fazer com regra de 3, onde muitas questões de radioatividade são feitas assim, não só de radioatividade, mas muitos outros conteúdos de química. Então vamos lá para a nossa regrinha de 3. Bem, respondendo agora então a questão a partir da análise feita do enunciado e dos dados que eu havia colocado aqui no quadro, o primeiro cálculo que a gente tem é justamente adequar, buscar justamente a quantidade de emissões beta para os 30 gramas do fóssil, porque a gente viu que a partir da informação do enunciado, que são emitidas 15 beta para 1 grama do fóssil, mas a proposta é que foi encontrado, né, no sítio arqueológico um fóssil de 30 gramas. Então, se para 1 grama do fóssil são emitidas 15 betas, para 30 será X. Então, você vai multiplicar aqui meio por extremos, multiplicação aqui cruzada, 15 vezes 30, 15 vezes 30 e dividido por 1, nós vamos ter aqui 450 emissões beta por minuto. Mas lembrem que a questão ela não quer saber por minuto. Como é que a gente sabe isso? Porque ela diz que a medição da radiação, tá aqui os dados da questão, a emissão da radiação é de 6.750 betas por hora. E esse cálculo número 1 que a gente fez ainda está por minuto. Então são emitidos 450 betas por minuto, mas o nosso interesse é por hora. E 1 hora são 60 minutos, a gente vai fazer um cálculo 2 para ajustar exatamente essas emissões beta para os 60 minutos, que é 1 hora. Então, no cálculo número 2, nós vimos que há uma emissão de 450 betas em 1 minuto e a gente vai justamente ajustar para 1 hora, que são em 60 minutos. Então, se 450 betas é para 1 minuto, quantas betas serão para 60? Multiplica aqui meio por extremos, multiplicação cruzada, e a gente tem 450 vezes 60, 27 mil emissões beta. Isso, galerinha, 27 mil emissões beta se o indivíduo estivesse vivo, mas naquele dia que ele faleceu, que ele já vai passar a ser um fóssil, né, ou se passar aquele tempo necessário para poder justamente ocorrer o decaimento, ocorrer a desintegração do carbono radioativo 14, a questão informou que quando esse fóssil foi encontrado, ocorreu uma medição da radiação. E a medição da radiação era emitida só 6.750 betas. Então, de 27 mil betas emitidas durante 1 hora, que era o que deveria emitir no dia que esse fóssil faleceu, que ele estava ainda em vida, até o dia que foi encontrado, 6.750, que é o fim, quanto tempo se passou? E esse tempo que se passou vai ser exatamente a idade do fóssil. Então, a gente sabe que o conceito de meia-vida, porque a questão me deu a meia-vida do carbono, né, 5.730 anos, é o tempo necessário para desintegrar metade da amostra radioativa. Então, se eu vou partir de 27 mil, que é o início, e vou chegar a 6.750, a gente vai buscar exatamente quantas meias-vidas se passaram. Então, no início era 27 mil, ocorre o decaimento pela metade, a desintegração pela metade. 27 mil ao passar a primeira meia-vida sobram 13.500 emissões beta. Ao se passar mais uma meia-vida, 6.750 emissões beta, que é justamente o que a questão propõe no fim, quando esse fóssil foi encontrado. Então, partindo de 27 mil e chegando a 6.750, foram 2 meias-vidas. Então, a gente tem aqui que o T, esse Tzão, é a idade do fóssil. Então, a idade do fóssil está referente a 2 meias-vidas vezes o valor da meia-vida, que é 5.730 anos. Então, 2 vezes 5.730 dá 11.460 anos para a idade desse fóssil. E aí, vocês estão acompanhando aí a questão, 11.460 anos se encontra na letra C. Então, essa foi mais uma questão do Enem 2017, prova azul. Em breve, no próximo vídeo, eu retorno com a próxima questão para a gente finalizar, né, a discussão de todas as questões que foram abordadas no Enem 2017. Tchau, galera, e até a próxima!